Oi, gente, tudo bem? Então, sou a Karina, pedagoga, especialista na área da educação, e aqui no digital tenho ajudado os professores da educação infantil e dos anos iniciais com o seu planejamento. Nesse momento, nós estamos em uma semana de aquecimento, porque na semana que vem, no dia 2 de maio, eu vou fazer uma aula muito especial sobre planejamento na educação infantil, certo? Já tivemos ontem, primeiro anteontem, né, o encontro para falarmos da minha apresentação, onde eu me apresentei para vocês, e no de ontem para nós falarmos sobre problemas encontrados pelos professores nas salas de aula, problemas que todo professor já se deparou em algum momento, como por exemplo mordida, batida, turma agitada. Então, quem não teve ainda a oportunidade, se quiser conferir, tem já essas duas lives disponíveis e essa é a terceira. Essa live ela é muito especial para mim, muito, 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 muito. Para falarmos sobre a abordagem Reggio Emília. O primeiro ponto para a gente já entrar nesse assunto é entender que a abordagem Reggio Emília ela é uma abordagem e não um método. Então ela não tem um passo a passo. Tanto é que a primeira frase assim que mais impactante que eu ouvi e que me marcou muito, isso lá em 2006, quando eu tive uma experiência muito positiva em uma escola aqui no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, moro aqui, é uma frase que até hoje os professores que vão até a Reggio Emília, quando retornam, eles utilizam essa mesma expressão. Não é possível fazer régio fora de régio. E o que isso significa? Que não é possível trazer a abordagem Reggio Emília e simplesmente implementar ela aqui no Brasil, em uma escola, enfim. Eu acho que é muito importante pensar sobre essa frase, entender essa frase de uma maneira mais significativa, porque muitos professores ainda cometem o equívoco, né, de acreditar que é possível implementar, que é possível fazer tal qual aqui no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho, assim, entender alguns pilares que são importantes quando nós estamos falando sobre a abordagem Reggio Emília. O primeiro que a gente precisa pensar é que ela a abordagem Reggio Emília nasce a partir de um contexto social, a partir de um contexto cultural, a partir de um contexto muito específico. Primeira coisa que eu posso dizer é que Reggio Emília não é uma pessoa, tá? Algumas pessoas acreditam que Reggio Emília é o nome de uma mulher e não é, tá? É uma cidade no norte da Itália. Lá nessa cidade, no norte da Itália, resumindo muito bem a história deles, no final da Segunda Guerra Mundial, ali por volta do ano de 1945, a cidade ficou completamente bombardeada, destruída. Primeiro foi a Alemanha, né? E em segundo seria a Itália. E no momento que é anunciado o fim da guerra, os homens, né, que estavam ali, enfim, naquele momento com tanque de guerra e todos os armamentos, simplesmente vão embora. E a cidade fica naquele cenário de destruição, naquele cenário difícil, né? Inclusive com os tanques no meio da rua e tudo destruído. É um momento que, a grosso modo, né, a gente pode dizer que os idosos e as mulheres começam a repensar como construir tudo de novo, né? Como fazer diferente. Ainda mais partindo do entendimento de que os idosos logo viriam a morrer, as mulheres ainda teriam uma caminhada, mas não tão longa. E aí é o momento que os olhos começam a ficar voltados para as crianças. Inicialmente, eles só queriam um lugar para os filhos poderem ficar, para as crianças ficarem, sendo cuidadas, para que eles pudessem fazer todo o processo de reconstrução, literalmente, da cidade. E aí que entra Loris Malaguzzi, que é um pedagogo jovem naquela época, com toda a disposição, que começa, então, o que hoje nós conhecemos como abordagem Reggio Emília. Um ponto importante para a gente pensar, e que eu vou falar sobre Loris e já vou falar sobre nós, tá? Loris Malaguzzi, ele utiliza de alguns
nomes importantes, com contribuições importantes, estudiosos, né, para compor a abordagem Reggio Emilia. Então, nós temos os nomes como Piaget, como Vygotsky, como Freinet e como Maria Montessori. Mas ele não seguiu, por exemplo, o método Montessori. Isso não aconteceu, até porque nós não teríamos a abordagem Reggio Emilia. É da junção, é do entendimento de pontos importantes de diferentes autores, entre esses que eu citei e outros, né? Que nasce, então, a abordagem Reggio Emilia, porque ele começa a estudar, a entender esses autores e o que cada um deles diz. Inclusive, pelo que eu sei, Piaget tem uma forte contribuição, principalmente para um dos princípios da abordagem Reggio Emilia. Só que ele não seguiu um só. Ele montou a abordagem a partir do estudo que ele foi fazendo e também da prática, né? Relacionando estudo e prática. E aí eu faço um contraponto para nós aqui no Brasil. Por que quando nós vamos falar sobre Reggio Emilia são tantas as críticas e as dificuldades, né? Primeiro porque as pessoas querem se igualar a Reggio Emilia. E como a própria frase que eles utilizam, que é reproduzida por muitas pessoas, não é possível fazer Reggio fora de Reggio, ela já nos traz o entendimento de que não é assim. Não é sobre ir lá estudar, tintim por tintim, trazer para o Brasil, colocar tintim por tintim. Não é sobre isso. E segundo, o que nós podemos aprender com Loris Malaguzzi? Loris Malaguzzi, justamente, ele estudou diferentes autores, pensou sobre o que cada um contribuía para a educação daquele lugar, naquele momento, e nasce então a abordagem Reggio Emilia. Eu acredito, e aí é uma opinião totalmente minha, tá, gurias? Eu acredito cada vez mais que aqui no Brasil é muito necessário cada vez mais um andar junto, né, em comunidade, a educação, os professores, mas com esse pensamento de uma formação de uma pedagogia totalmente brasileira, sabe? Nós não vamos conseguir uma coisa uniforme. Conversando com as meninas do Amazonas agora, nesses últimos dias, eu achei uma coisa tão linda, assim, uma delas me mandou uma foto da formatura das crianças do pré numa canoa, na água. Eu achei aquilo tão lindo, né? Aqui no Rio Grande do Sul já é diferente. Cada canto do Brasil é diferente, né? Tem a ver com a nossa cultura, com o nosso lugar, com tudo. E o Brasil é muito rico, né? Então, eu acredito que nós não podemos continuar com algo engessado quando nós vamos falar sobre Reggio Emilia, mas também não perder o encanto e tudo que ela pode proporcionar pra gente em termos de educação. Porque quando nós estudamos um pouquinho mais, entendemos um pouquinho mais sobre Reggio Emilia, o nosso olhar automaticamente vai mudando. Automaticamente. Eu digo isso de carteirinha, tá? Eu digo isso de carteirinha porque quem já assistiu a minha apresentação sabe que eu atuei em uma escola que fez pra mim, assim, a grande diferenciação da minha história na área da educação. Existe um antes, existe um depois. E uma coisa que eu deixei muito clara é que essa escola que eu trabalhei foi bem antes da Base Nacional Comum Curricular, né? Quando que a abordagem Reggio Emilia vem para o Brasil e começa aliás, a ser difundida no mundo, não só no Brasil, né? No mundo. Ali por volta dos anos 2000, no final da década de 90, né? É quando o mundo começa a olhar para lá e a entender a educação infantil que acontece lá no norte da Itália como uma referência, né? Por que ela é uma referência? O que ela traz que foi tão importante e que a gente não tá falando de algo atual, a gente tá falando lá da década de 90? E o que a caminhada da educação, como ela foi de lá até aqui? Nós tínhamos uma pedagogia totalmente tradicional, totalmente transmissiva, e ali pelos anos 2000, mais ou menos, quem é dessa época vai lembrar do que eu tô falando, houve uma grande discussão acerca de
sair de uma pedagogia tradicional para uma pedagogia construtivista, né? Se falava muito sobre construtivismo e ao mesmo tempo que todo mundo tentava acertar, começou a ficar tudo muito solto e sem entendimento. E de certa forma, hoje em dia, eu tenho um pouco de receio nesse sentido que aconteça novamente o que nós vivenciamos lá atrás. Porque sim, a educação precisa de mudanças e precisa urgente para a educação infantil e também para os anos iniciais. E principalmente no balanço entre os dois, né? Eu acredito que as propostas que vêm, as propostas italianas, né, as pedagogias italianas, elas podem contribuir bastante para a gente, mas não somente. Nós temos aqui na nossa realidade contribuições muito significativas para a gente pensar, né? A proposta indígena é traz para a gente uma contribuição muito significativa. Mas, voltando para o nosso foco, vamos pensar nos pilares, então, da abordagem Reggio Emilia. Quais são esses pontos que nós podemos saltar aos nossos olhos para a gente pensar no que ele pode contribuir aqui para nós? O primeiro ponto acho que é o mais importante, né? Seria o protagonismo infantil. Né? Tem se falado tanto em criança protagonista, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi há muito tempo atrás já. É porque nessa abordagem a criança sim passa a ser o centro das suas aprendizagens e não o professor, o transmissor desse conhecimento. Então não é sobre o professor que estará ensinando a criança, mas é sobre a criança que estará aprendendo como um ser capaz, como um ser que é possível fazer a sua própria construção. Partindo sempre do entendimento, não da criança como uma tábula rasa, como se acreditava lá na pedagogia tradicional, mas como uma criança que é um sujeito de direitos, porque já nasce com saberes, que adquire novos saberes, principalmente na primeira infância, né? Os primeiros anos de vida são aí essenciais, né? Vários estudos já apontam sobre isso. Bom, além disso, além da criança como protagonista, outro ponto que é importante da pedagogia, da abordagem, aliás, de Reggio Emilia, seria a escuta. Como acontece a escuta naqueles espaços? A escuta do professor, a escuta das crianças, a escuta de um modo sensível. Outro ponto importante seria o ambiente como terceiro educador. O ambiente como terceiro educador, ele é importantíssimo. E nós temos uma autora que eu sinto saudade da convivência com ela, Maria da Graça Horn. É uma pessoa que foi formidável e contribuiu muito, muito, muito aqui no Brasil nos nossos estudos com relação aos espaços. E eu me lembro que em uma das aulas com ela, né, lá na URGS, a Maria da Graça, ela falava sobre os espaços, o quanto ele pode contribuir para o professor. Muitas vezes o professor se desespera com situações da sala de aula, da sala referência, e o professor não percebe que está totalmente ligado ao espaço. Pode estar totalmente ligado ao espaço. Aliás, eu falei sobre isso na live de ontem. Se tu não conseguiu assistir, quiser voltar lá para entender um pouquinho mais, eu falei um pouquinho sobre isso ontem. São tantas contribuições vindas lá da abordagem Reggio Emilia que nos faz pensar e refletir o seguinte: aqui no Brasil, a gente encontra ainda muitas salas de aula vazias, né? A criança não pode ter acesso aos brinquedos, porque se virar vai bagunçar, né? Quem é que vai juntar depois? E por aí vai. Isso seria um ponto muito importante para mudar o nosso pensamento com relação a isso, né? Quando nós entendemos que o ambiente, ele nos auxilia, ele nos ajuda, ele é uma fonte de pesquisa para as crianças, ele pode ser extremamente favorável, tudo vai melhorando, gente. Tudo melhora. Agora sim, né? Um dos pontos que nós não podemos deixar de lado é a nossa infraestrutura realmente das escolas. Nós não podemos deixar de lado. Esses dias eu falava com uma professora
com uma turma do pré, com uma sala muito pequena. Muito pequena. Então, pensando nos espaços que nós vamos ter, né? Nós precisamos pensar no que melhor nós podemos oferecer dentro dele. Outro ponto seriam os materiais. Como essa materialidade pode fazer a diferença ali naquele espaço? Será que é sobre retirar completamente o material estruturado ou é sobre inserir o não estruturado? Como é esse equilíbrio, né? E não menos diferente do que isso, não menos importante, não diferente, não menos importante, seria assim pensar na nossa rotina, como tudo vai acontecer dentro daquele espaço. Mas são muitos assuntos, né? Voltando ainda para alguns pontos específicos da abordagem de Emília, então nós falamos da criança como protagonista das suas aprendizagens, nós falamos sobre o ambiente como terceiro educador. Outro ponto seria o envolvimento das famílias. Na abordagem Regia Emília, o envolvimento das famílias ele foi muito importante e notório pela história, como eu acabei de contar. E aqui no Brasil, como acontece? Esse é um outro ponto para nossa reflexão. Como as famílias estão inseridas e envolvidas no contexto escolar? Na situação das crianças dentro da escola, né? Outro ponto importante é a expressão através das artes, de diferentes formas, em diferentes linguagens. Lolis Malaguzzi tem, inclusive, o poema das 100 linguagens, né? É lindo o poema, é significativo e é para realmente a gente pensar um pouquinho mais sobre a criança, que ela não só tem diferentes linguagens, como ela se apropria de diferentes linguagens, e através disso ela se expressa de diferentes formas. Essa expressão, lá para eles, na abordagem Regia Emília, acontece muito através dos ateliês. E um deles que tem um espaço só de luz e sombra, por exemplo. Né? Quando nós ouvimos falar sobre a caixa de luz, por que a luz também é tão ligada à abordagem Regia Emília, né? Porque, de certa forma, quando aqui no Brasil, pelo menos, eu até conhecia muitos estudos com luz e sombra, propostas, mas eu vejo algo muito mais direcionado e ligado lá com a abordagem Regia Emília. Tanto é que, atualmente, existe lá em Regia Emília um espaço que foi denominado com o nome de Lolis Malaguzzi, uma homenagem, né, a ele, e tem o ateliê Raio de Luz, né? Raio de Luz é um espaço pensado para luz e sombras lá mesmo dentro desse Lolis Malaguzzi, da instituição. Que mais, gente? Outro ponto importante que nós poderíamos falar seria da cooperação, o trabalho em grupo, né? E aí vem um ponto que difere bastante da Montessori, por exemplo. Né? Algumas pessoas chegaram a pensar que teria embora tenha uma proximidade, sim, porque Montessori falava sobre a criança aprender por si mesma e Regia Emília também fala. Porém, Montessori trazia muito esse trabalho individual, sem a interferência do adulto e individual. E já na abordagem Regia Emília, isso se modifica um pouco no papel do professor e se modifica também no papel da criança, que tanto pode aprender sozinha como pode aprender em grupos, né? Então, existe uma diferenciação ali. Outra coisa também que é interessante é que na abordagem Regia Emília, eles trazem um entendimento assim, sobre a criança que participa do contexto que ela está inserida de uma maneira mais... como é que se diz? Quando é junto com os adultos? Esqueci. Mas, por exemplo, uma das tarefas, assim, que eu me lembro daí da minha coordenadora me contando pro grupo de professores, né? Que quando ela esteve lá chamou a atenção que, por exemplo, no horário do almoço as crianças ajudavam a descascar as batatas, a organizar a mesa. A mesa não era que nem da escola, dos refeitórios que a gente conhece, mas era uma mesa com uma toalha xadreza, com os pratos realmente de louça, enfim, uma vivência muito mais próxima do que seria dentro da casa deles, né? Porque, na verdade, quando Lolis Malaguzzi começa esse trabalho com as crianças
era a intenção de que fosse uma extensão do lar mesmo, né? Bom, e aí vem de novo uma reflexão. E como é possível fazer aqui com a gente? De que maneira a gente consegue trazer para nossa realidade com turmas numerosas, com espaços que ainda nos levam muito mais pro tradicional, como por exemplo o nosso refeitório, né? Como as mudanças podem acontecer, né? É um ponto de reflexão que eu vou deixando aqui as perguntas em aberto, porque na verdade é sobre caminhar, sobre refletir e sobre trazer para nossa prática. Mas sem conhecer fica difícil, então a gente precisa conhecer e refletir sobre a nossa realidade para entender o que é possível e o que não é, né? Enfim, gente, eu sou muito, muito apaixonada pela abordagem Reggio Emilia. Eu trouxe aqui só uma passada super rápida sobre tudo isso, mas a mensagem que eu quero deixar ao final de tudo é a seguinte. Lá quando eu trabalhei nessa escola, ela foi a primeira vez que eu ouvi a frase não se pode fazer Reggio fora de Reggio. E de lá pra cá eu ouço constantemente. Quando eu criei os Experiências Brincantes, eu parei pra pensar nessa formação e eu comecei a perceber uma coisa. O meu olhar mudou lá atrás. A partir do momento em que eu conheci a abordagem Reggio Emilia. Mas eu tenho muita consciência de que aqui é o Brasil, que a minha realidade é outra. E que é necessário ajustes não só com relação àquilo que eu acho certo, mas também aquilo que eu sou muitas vezes cobrada dentro da escola. Também ajustes com relação ao ambiente que eu estou, a minha sala referência daquele momento, com aquele grupo de crianças, com aquela quantidade de crianças que eu posso vir a ter. Tudo isso já nos diferencia muito da Itália. Muito, muito. Então não dá pra gente continuar com o entendimento de que falou sobre Reggio Emilia, tem que falar sobre argila. Falou sobre Reggio Emilia, tem que falar sobre tal coisa. Não é só sobre isso, é sobre inspirar a nossa prática, modificar o nosso olhar. E, sinceramente, para mim, o que mudou muito a minha prática, que eu posso dizer para vocês, é pensar na pedagogia da escuta. Eu acho assim, eu vou bater muito nessa tecla, porque eu acredito que ela faz toda a diferença. Até porque um dos pontos que eu não falei para vocês aqui até o final, e que é muito significativo de lá, é a documentação pedagógica e os registros. E a documentação pedagógica e os registros, eles acontecem com base na escuta pedagógica. Como é essa escuta? Né? Como nós observamos o nosso cotidiano? De que maneira contribui para o nosso planejamento e para o nosso processo, então, de documentação? Bom, falando tudo isso, eu vou fechando por aqui a live de hoje. Espero ter passado um pouquinho para vocês daquele meu encantamento pela abordagem Reggio Emilia. Eu realmente sou encantada e muito grata, porque eu vi meu entendimento sobre a educação mudar e foi um momento importante porque eu ia sair da educação, né? Então, fez muita diferença para mim, me marcou muito e eu gosto muito de falar sobre isso e eu quero continuar com outros educadores que também querem estudar sobre o assunto, também querem pensar sobre isso. Deixando sempre muito claro que eu não fui até Reggio Emilia, eu não estive no curso presencial, eu não estou aqui para passar para vocês na íntegra mais do que Reggio Emilia. Se vocês querem conhecer, existe um site que eu posso passar para vocês depois, que é mais direcionado, que é onde a gente consegue ter as informações oficiais, um curso oficial para fazer sobre Reggio Emilia. Agora, eu tenho muita vontade em andar com outros professores que também valorizam esse entendimento sobre a abordagem Reggio Emilia, que também querem conhecer cada vez mais, estudar, se aprofundar cada vez mais. Certo? Vou encerrando por aqui então a live. Beijo, a gente se vê amanhã.